Não acredito. Marta, Juliana, Vanessa, Carol, não acredito. Todo mundo que tava no primeiro episódio tá aqui. Agora a dona quer saber. Quem tá aqui pela primeira vez? Levanta a mão, levanta. Oi, prazer. Um beijo pra você, seja bem-vinda. Sabe onde é que você tá? Você tá no segundo episódio do podcast Dona da Sua Própria Vida. E o tema de hoje foi muito bem pensado. Hoje a gente vai falar sobre medo, insegurança, críticas. Não, hoje a gente vai falar sobre tudo que você enfrenta. Não tenho nem dúvida que hoje realmente é pra você. Dona, quem tá aí? Quem? Ela. A mais ovacionada, a mais querida, a mais amada, a coaching, a mentora da dona Carol. Palmas pra ela, gente! Palmas pra ela, gente! Tem que ser assim. Carol é a ajuizada, aquele equilíbrio. E eu sou aquela tempestade, aquela coisa. Como é? Assim. Tu tá dizendo que eu sou o teu juízo? Não, eu sou... Você é a ajuizada. Você é a ajuizada, você é a equilibrada. E eu sou aquela que faz a zoada, que faz o auê, entendeu? E que aperta o botão da juizada tem que pra ter ela o falar. equilíbrio. E que tem que ter o equilíbrio, né? A gente tem que ter uma mulher assim do lado. Coisa boa. Mais uma vez, a gente aqui. E que tema, viu, Carol? Que tema. Que Preparem-se. tema. Seja bem-vinda, você que tá aí do outro lado e já pega papel e caneta, porque aqui, minha amiga, você não vem aqui só pra assistir, vai ter muita não, coisa tá? pra anotar hoje. Vai ter muita coisa coisa pra anotar hoje. Eu já vou logo dizendo que a gente não veio aqui pra dizer o que você quer ouvir. Eita. A gente veio aqui comprometidas com o seu resultado, pra falar o que você precisa ouvir. É isso mesmo. Pra romper de uma vez por todas, né, Thaís? As barreiras da insegurança que impedem você de ter um relacionamento melhor com seu cônjuge, com seus pais, com seus filhos, que impedem você de prosperar, de se realizar profissionalmente, de ter o corpo dos sonhos, né, Thaís? A gente vai falar aqui... Estamos na luta, viu? Mas vai dar certo. De insegurança. Como superar a insegurança para assumir o comando da sua vida. Quem aí quer assumir o comando da sua vida? Coloca aqui no chat, eu quero saber. Coloca aí, eu quero, tá? Eu quero ler o teu nome. Vamos lá. Vamos lá, Thaís. O engraçado é que Carol tá aqui falando e eu já tô me perguntando quais são as minhas maiores inseguranças. E quando a gente fala de inseguranças, está totalmente relacionada a medo. O que é que eu tenho medo de começar? Por que é que eu ainda não comecei? Eu tô insegura com essa roupa. Eu tô insegura com isso. Eu tô insegura se eu tomo ou não essa decisão. E essa tal dessa insegurança limita a gente de muita coisa, muito, né? Limita, faz a gente não avançar, às vezes estressa. Procrastinar. Né? E isso acarreta muitos problemas que, inclusive, eu tenho conseguido, né, vencer algumas dessas inseguranças através desse acompanhamento individual que eu faço semanalmente com a minha mentoria. Porque não é fácil, né? Os obstáculos do dia a dia, as adversidades, contrariedades, estresses que a gente passa, a própria correria do dia a dia, rotina, leva a gente a se sentir, sim, insegura. Porque a sociedade dita um padrão de corpo perfeito e a gente fica insegura. E aí? Será que eu nunca vou estar em destaque? Será que eu... Sabe? Não sei quem se destaca mais em relação a uma coisa que você também faz. Aí eu fico insegura. Será que eu não faço bem feito? Aí e entra a comparação, sempre nessa né? coisa, se comparando. E uma coisa vai puxando outra, né? O que traz insegurança leva a gente a ficar se comparando o tempo inteiro em relação às pessoas. E eu aprendi, inclusive, em uma das nossas aulas, dos nossos encontros na mentoria, que a gente não deve se comparar com ninguém, né? Não existe essa de se comparar. É permitido que você se inspire, né, nas pessoas e que você repita aquilo que você acha que tem tudo a ver com o seu perfil. Mas para falar muito melhor sobre isso, eu quero que você abra um pouco mais. Vamos lá. Thaís, antes de entrar no nosso conteúdo, eu quero avisar pra você que a qualquer momento vamos soltar uma surpresa pra você aqui. Você tem que ficar muito atento a cada passo desse podcast. Deixa tudo que você tá fazendo aí, fica ligado, porque hoje, além de você aprender muito com essa mulher que tem me ajudado demais, ainda tem surpresa. O que será essa surpresa? Isso é para comemorar, para celebrar o grande sucesso do primeiro episódio do nosso podcast, né? Uau. Que a gente nem esperava que fosse. Surpreendeu totalmente as nossas expectativas e a gente tá muito feliz com isso. E claro que quem merece o prêmio é você, que está nos acompanhando, que está nos prestigiando. E o tanto de mensagens que a gente recebeu, né?
Muito bom tá aqui. Demais. Muitas histórias. Esse é o melhor combustível pra gente, Esse é o melhor né, combustível. Thaís? É isso aí. Vamos lá, vamos encher aqui o seu tanque de autoconfiança para vencer a sua insegurança. Thaís, como superar a insegurança para assumir o comando da sua vida? O primeiro tópico que a gente pensou, né, aqui para elas, foi criar um tanque de autoconfiança. Um tanque de autoconfiança. O que é o tanque de autoconfiança? Imagina que dentro de você existe um reservatório onde está toda a sua coragem, toda a sua autoconfiança, certo? Agora, para explicar melhor, Thaís, lembra de um momento da sua vida em que você foi muito corajosa. Quando eu deixei, entre tantos, né? Porque são muitas coisas. E a gente pensa que não é corajosa, mas quando a gente olha para tantas situações que a gente já enfrentou, poxa, a gente se surpreende. Mas uma das mais inusitadas foi quando eu deixei, né, a minha profissão tradicional, que eu era professora, deixei tudo, aquela garantia do salário, né? Que a gente se engana, né? Que é estabilidade financeira, que não é. Mas era aquela coisa certinha. Quando eu deixei tudo isso e fui para a internet. Né, em busca dos meus sonhos, eu queria, né, eu tinha uma meta, tinha esse projeto, esse sonho de me tornar conhecida, de poder contribuir na história de vida das pessoas através das minhas experiências, do que eu já vivi. E esse foi, sem dúvida, assim, um divisor de águas, que eu precisei ser muito ousada, precisei ter atitude, porque ali poderia, como deu, né, tudo certo. Poderia ter dado tudo certo, como de fato deu. Mas também tinha a mesma chance de não ter dado certo. Foi um risco que você assumiu, E né? a gente precisa assumir esses riscos. E eu acho que a gente abastece o nosso tanque cada vez que a gente assume riscos, né? Perfeito. Quando a gente se torna responsável por aquilo que a gente inicia. Então, Perfeito. Esse, sem dúvida, foi um marco que eu destaco como referência. E um momento assim história. que você estava com medo, mas você decidiu ir adiante. Lembra? Meu Deus. São muitos, assim, como a gente não planeja, gente, aqui é tudo ao vivo. Um momento que nossa. Quando eu engravidei, né, agora de TT, eu fiquei com aquele medo, com aquela coisa. Aliás, apesar de que essa situação, independente de eu querer seguir ou não, é algo que eu tinha que seguir. Mas eu passei a gestação inteira com aquele medo, né? Como será que vai acontecer? Será que vai, como eu já tinha uma restrição, né, de saúde, e aí eu fiquei, será que vai dar tudo certo? Será que vai vir com saúde? Não, mas aí eu vou enfrentar os meus medos, vou enfrentar as minhas inseguranças. E naquele momento, o meu tanque de combustível foi alimentado com a minha fé, né? Show. Então eu acho que isso também Perfeito. foi um momento bem, bem importante. Excelente. Por que eu perguntei isso? Porque você também tem um tanque de autoconfiança. Eu quero que você aí na sua casa lembre também de um momento da sua vida em que você foi muito corajosa. Eu tenho certeza que em toda a sua existência existe um momento na sua vida em que você foi muito corajosa. Às vezes numa iminência, né, num risco de... Às vezes a gente não sabe que está sendo corajoso, né? Isso. Então, assim, lembre de um momento na sua vida em que você foi muito corajosa. Talvez você tenha tido uma coragem que eu não teria, que Thaís não teria. Você foi muito corajosa. E o que isso tem a ver com criar um tanque de autoconfiança? Eu quero que quando você se vir com medo, insegura daqui para frente, a partir desse momento, você lembre que naquele momento da sua vida você foi corajosa o suficiente para enfrentar esse medo. É muito forte isso. E que esse medo já existe dentro de você. Você só precisa acessar esse medo e transferir para o momento presente. Eu costumo dizer para as minhas alunas, quando elas estão com medo, muito medo. Ai, tô com medo de fazer live, tô com medo de fazer live. Tenho vergonha. Tenho vergonha, o que é que vão pensar de mim? Eu não sei falar em público, vão me criticar. A gente vai já falar sobre isso também, mas eu costumo dizer pra elas, sabe o quê? Amiga, você é mãe? Aí tem um monte de mãe, né? Meu público tem um monte de mãe. Aí ela diz assim, se você entraria na frente de um leão faminto pra salvar seu filho? Nossa, aí ela também foi longe, Entraria. Viu? Aí, sim, então por que você não pega essa mesma coragem e abre a câmera e vai fazer uma live que você sabe que vai fazer você crescer? E assim, como você falou, é um degrau que ela sobe que traz autoconfiança pra ela subir outros degraus. Né? E muitas vezes... Uma proporção muito maior.
É isso aí. E cada vez você vai evoluindo e você vai vendo depois que você nem tinha tanto medo assim. É isso aí. Você Ai, não- era só isso. Ai, que sensação Ah, é a maravilhosa. melhor coisa. Mas tem que se desafiar. Eu vou andar na roda gigante. Ai, não, morro de medo, eu tenho medo de altura. Você vai passar, não tem medo quando você se desafiar. Perfeito. Eu tenho medo de entrar no elevador. Você já entrou? Não, eu não entrei, porque eu tenho medo. Entra pra ver se tu tem medo mesmo. Perfeito. Né? O próprio a falta de conhecimento do novo, né, já gera esse bloqueio. E engraçado Limita. que, assim, é só a primeira vez, porque a gente não conhece o caminho. A segunda vez fica mais fácil. Fica O mais nosso fácil. cérebro já sabe, já vivenciou aquilo. Então, ele Isso. vai com mais tranquilidade viver aquilo. Primeiro filho e segundo filho. Vamos lá, falando de mães aqui de novo. Primeiro filho, como é que você aprende a ser mãe, minha filha? Você pode fazer curso de Sendo amamentação de tudo no mundo. Só vai saber na hora que o menino estiver nos seus Só braços. vai saber sempre. Do mesmo jeito é você se desafiar para empreender na internet, para mudar um relacionamento, né? Que você tá ali presa há anos, às vezes numa infelicidade, mas não tem coragem de mudar, de se posicionar. Que mais? Os desafios da vida, né? Assumir realmente esse comando. Coisas do dia a dia mesmo. Ah, eu tenho medo de ligar a panela de pressão porque vai explodir, né? E às vezes a gente fica colocando esses medos que muitas vezes a gente nem tem. É bloqueio, é coisa da nossa mente. E isso acontece comigo. Eu não sei se acontece com você, mas tem situações que pelo fato da gente não conhecer, não ter familiar... Como é que a gente fala? Ter familiaridade? Esse nome existe, a gente cria nomes aqui. Mas como a gente não convive com aquilo com frequência... Não está familiarizada com o contexto. Então eu falei o nome correto. Né? Aí a gente fica assustado. Né? É aquela coisa do novo, você se torna resistente e automaticamente, né? Perfeito. Então, ó, para você encher o seu tanque de autoconfiança aí, né, criar o tanque de autoconfiança, lembrar que em algum momento da vida você foi muito corajosa e que essa coragem já tá aí dentro de você só precisa acessar. É verdade. E o segundo ponto é você exatamente se desafiar. Sabe por que muitas pessoas ficam travadas? Porque elas botam uma meta bem longe, ou então, assim, o desafio tá tão longe delas que elas não têm coragem nem de se mover. E aí, às vezes... faz isso, às vezes, de propósito. Então, assim, eu não tô dizendo pra você sonhar pequeno. Você sonha grande, mas você também precisa ver o que tá aqui, qual é o próximo degrau que você vai enfrentar pra subir outro, Então, na hora que você sobe o primeiro aqui, vamos lá, a pessoa quer lançar, no meu caso, né? A pessoa quer lançar um curso na internet, uma mentoria, quer empreender na internet. Nunca fez uma live, sabe que vai precisar fazer. Então, antes dela chegar lá naquele evento lá do lançamento dela, ela vai ter aqui que enfrentar uma câmera. Como é que você vai impactar a vida das pessoas se você não impacta nem a você mesmo? E outra coisa, quantas pessoas estão deixando de ser alcançadas porque a outra tá calada no propósito dela? Né, Thaís? Inadmissível. Vocês aí do outro lado, quantas de vocês estão deixando de viver um propósito, assim como eu e Thaís hoje vivemos, estamos aqui falando com você. Já pensou se amanhã fosse você aqui no lugar da gente? Né? E aí, qual a diferença de você pra gente? É que a gente começou há mais tempo. É só isso, porque medo a gente também teve, né, Thaís? E a gente teve a coragem de enfrentar o nosso medo. Isso. Porque no início nada é fácil, né? A gente tem essa resistência, é natural, como você falou. O medo já tá ali instalado, o medo já existe. Mas aí você precisa desafiá-lo. Isso, né? perfeito. Você precisa fazer esse exercício e é uma cobrança mesmo, porque quando você vence um medo, quando você vence uma insegurança, já aparece outro gigante, já aparece outro vilão que aí você precisa vencer também. Perfeito. E aí você vai percebendo ao longo do tempo o quanto você é forte, o quanto você é resiliente, o quanto você é dona de situações que você não imaginava passar. É isso aí. Então, primeiro ponto, crie o seu tanque de autoconfiança e abasteça esse tanque de autoconfiança como? Se desafiando um pouquinho. Enfrentando. Todo dia. Sim. Tá? Você falou numa coisa, eu tomei os riscos, né, Thaís? Gente, tomar risco não é você pular do precipício sabendo que vai cair em queda livre, não. Você vai se preparar, você vai calcular os riscos, as probabilidades de dar errado. Ok, por aqui é mais difícil eu dar errado, mas qual é o lugar mais seguro, embora não exista segurança total, garantia nenhuma, né? Não existe garantia, tá? Na vida não existe garantia. Não existe. Né? Não existe estabilidade. Não existe estabilidade. Se a gente quer crescer, a gente vai ter que enfrentar isso. Então,
calcule os riscos ao seu redor e vá pelo caminho mais viável. A gente pode até né, falar Thaís? sobre um fato, porque existem coisas que são muito nossas, mas existem outros fatores que são externos e que independem também do nosso controle. Vou citar um exemplo, a pandemia. A pandemia chegou e não avisou a ninguém que ia chegar, né? Isso. E aí... eu tenho instabilidade financeira. Hoje, as pessoas que falaram lá, 2 anos atrás, que tinham instabilidade financeira, foram demitidas, porque elas passaram por corte, diminuiu o quadro funcional, teve uma reestruturação. E aí, cadê a estabilidade? Né? A gente não tinha como controlar. Não tinha. Então, acontece realmente situações que você precisa enfrentar. Não tinha. E aí vem a Não história. tinha. Aquilo que não está no meu controle, eu preciso Se adaptar. desapegar. É. Não adianta. Se reinventar o tempo inteiro. Mas aí eu vendi sapatos e a loja fechou. Tá, ok. E hoje você vai fazer o quê? Se ninguém mais quiser calçar sapato, se ninguém precisar mais comprar calçados, o que é que você vai fazer? Qual é a sua arte? Você não se reinventa, você não faz, você não inova. E hoje, se você não se reinventa, se você tem medo disso, eu sinto muito em dizer que a possibilidade de você permanecer no mercado é bem pequena. Bem pequena. Né? Verdade. Segundo ponto aqui para a gente falar, Thaís, é selecionar as informações que chegam. Uhum. No podcast passado, a gente falou sobre calar as vozes negativas, né? Ao nosso redor. Ao nosso redor, Uhum. às vezes a voz interna, que é negativa, que tem uma voz interna negativa também. Mas hoje a gente está falando sobre você vigiar, selecionar as informações negativas que chegam. Porque às vezes não é alguém que está falando, é algo que você está assistindo na televisão, é algo que você presencia todo dia, né? De alguém, às vezes não é um som, às vezes é uma imagem, né, Thaís? Uhum, com certeza. Porque a gente é exatamente o que a gente vê, o que a gente ouve e até o que a gente se alimenta. E até o que a gente come. As pessoas costumam falar, né? Nutricionista, nutrólogo, geralmente fala que o seu corpo é o que você come. Seu cabelo é o que você come, as suas unhas é... Então, a gente tem que filtrar muito bem o que a gente vai ouvir. Hoje, eu não assisto mais jornal. Por que é que eu decidi não assistir mais jornal? Porque sempre que eu ligava a TV, eu ficava impactada. Eu ficava com um sentimento de ansiedade, de angústia. Eu ficava me sentindo oprimida. Era só sempre, notícia. matou, morreu, roubou, acabou, quebrou. É uma fonte disse, de desesperança. Entendeu? Então, eu precisava acessar coisas que me colocassem para cima. Porque se a gente ficar acessando sempre aquela fonte que só lhe passa informações negativas, você não tem mais força para enfrentar as suas inseguranças. Isso. Não vou sair de casa porque eu vou morrer, porque fulano ontem no jornal passou, morreu. Não vou mais fazer. A gente não faz. Se a gente ficar sempre, o tempo inteiro, vendo informações negativas, a gente não avança. É impressionante como isso faz toda a diferença. Então, começa a cortar coisas do seu dia a dia. Alimentar a mente, assim como alimenta o corpo, né? Alimentar a mente de informações que te impulsionam, que te elevam, que colocam você numa frequência positiva. É muito enxergando oportunidades, né? O pensamento tem um poder muito grande na vida da gente, né, Thaís? Sim, demais. De atrair coisas boas ou coisas ruins. Negativas. E quando você mentaliza ou assiste muito tempo, ou convive com uma pessoa que desperta esses sentimentos, que é aquilo ali. É verdade. Né? E a mente coloca a gente numa frequência negativa que faz com que a gente absorva coisas negativas. Aí depois as coisas começam a dar errado, aí diz assim, tinha que ser pra mim, por que isso só acontece comigo? Mas olha o que você tá alimentando a sua mente, quais são as histórias que você tá ouvindo. Quando você falou da pandemia, quando começou a pandemia, Thaís, eu decidi não ir atrás de saber número de infectados, número de mortos, número de não sei o quê. E não é que a gente seja irresponsável e não se importe com essas estatísticas. É porque, gente, paralisa total. Paralisa. Você desmotiva, você fica triste com a situação dos outros. Não tem como não ter empatia. Então, é melhor você focar naquilo que agrega, naquilo que acrescenta. Né? E às vezes chegam e dizem assim, né? Mas... é uma alienação você fazer vista grossa para o que está acontecendo no mundo. Mas não é fazer vista grossa para o que está acontecendo no mundo. Porque as informações que importam, elas chegam para nós. Verdade.
Você não precisa de todas as informações do mundo para chegar onde você Não quer, para ser precisa. mais feliz. Você precisa das informações certas. E essas informações aí do jornal, da novela, Nossa. né? De um monte de coisa que não aquela acrescenta. história da novela que foram felizes para sempre, que não sei o quê. Você cria aquele estereótipo que você... Ai, tem que ser daquele jeito. E quando começa a funcionar num sentido anti-horário em relação àquele padrão, você começa a se cobrar, a se frustrar. Mas por que não, gente? Aquilo ali é uma vida de mentira. Até quando eu vou querer viver nesse mundo de ilusão? Até quando eu vou ficar nessa bolha? Anestesiada, procurando se anestesiar Totalmente. na história que tá na novela, né? E já que a gente tá falando de ser a dona da própria vida, para de assistir novela e para de olhar a vida dos outros lá na novela e vai ser a dona da sua vida. Vai ser a dona da sua vida. Às vezes você é mais dono da vida dos outros do que da sua própria vida. Você sabe que horas a sua vizinha saiu, você sabe o que ela comprou, você sabe quem frequenta a casa dela. E à medida que você faz isso, você cuida cada vez menos da sua própria vida. E está cada vez mais longe dos seus objetivos, de alcançar suas metas. E isso é muito perigoso. E a gente trouxe a questão da televisão, mas tem também a questão do WhatsApp. Não, é de tudo. Grupo de WhatsApp só tem desgraça, pelo amor de Deus. Já começa a fazer um filtro, sai de tudo. Sai de tudo, se desconecta de pessoas que não agrega, que não acrescenta, que não tá te ajudando em absolutamente nada. Na minha profissão, eu até cheguei num momento que eu disse, Carol, mas como que eu vou sair disso aqui se eu trabalho com a mídia? E eu fui entendendo que eu não sou todo mundo, eu não preciso estar o tempo inteiro com todo mundo, eu não preciso fazer o que todo mundo faz, não preciso ir aonde todo mundo vai, porque se você tá ali no meio de todo mundo, primeiro que você nem se destaca. Verdade. E se eu tenho muito essa característica de querer me destacar, de querer, né, que as pessoas percebam, notem, evidenciem, então eu precisei mesmo cortar algumas situações, não por pessoas serem isso ou aquilo, mas por não estarem alinhados com o propósito que eu estou vivendo no momento, né? Perfeito. E isso faz toda a diferença. O Carol, me ajuda nisso aqui, eu tô fazendo certo? E quando eu decidi não agradar as pessoas, quando eu decidi focar em mim, nos meus propósitos, nos meus objetivos, tudo fluiu. Perfeito, tudo fluiu, eu não me culpei, e é impressionante como eu fui abastecendo o meu tanque, né, de autoconfiança, de autorresponsabilidade, cada vez que eu tomei decisões que até então eu tinha muito medo de tomar. Ai, como vão me julgar? Como vão me ver? Será que vão me criticar? O que é que vão pensar de mim? O que é que vão pensar? É complicado. Mas quando a gente se posiciona, quando a gente toma decisão, as coisas acontecem e a gente passa a ser muito mais admirada, a gente passa a inspirar pessoas. Então, a minha preocupação hoje é quantas pessoas são impactadas com o meu conteúdo, com o meu material, com o que eu faço. Porque eu compartilho muito das minhas redes sociais. Gente, passei por isso. Ó, esses dias aconteceu o problema quando falei em uma das nossas empresas, a gente teve um assalto, né? Assalto à mão desarmada, um funcionário roubou, fez isso, fez aquilo. Se nós fôssemos empreendedores com perfil de medo, o que é que a gente tinha feito? Fecha as portas, não quero mais não vou ter prejuízo. A gente continuou. A gente não parou porque a gente acelerou. Sim. Então tem que ser dessa forma. Se não for assim, eu não vejo as coisas acontecerem. E uma coisa que eu admiro, Thaís, em você, é porque você mostra a sua vida como ela é. Sim, sem dúvida. Um dia desses eu abri o Instagram, está a Thaís de camisola na varanda da casa dela, falando do biotônico. Maninha, você errou a receita do biotônico. Eu digo, olha a Thaís de camisola na varanda. Eu quero mandar um recado para a senhora, porque só agora eu entendi que o efeito do biotônico só vem quando a gente é adulto. E não é só fome de leão, é fome do zoológico todo. Gente, só interrompendo aqui, eu quero saber se você que está assistindo o nosso podcast, quero saber se você já se inscreveu. Já? Graças a Deus. Isso dá sorte demais. Dá uma sorte. No canal. E se inscreve, curte, compartilha, comenta, faz tudo e fica conectada com a gente. É isso aí. Né? E aí, eu acho muito bacana essa história de você mostrar o seu bastidor, de você não se preocupar se você tá maquiada, até porque quem tem filtro, né, amiga, não tem desculpa mais hoje, né? Uma vez disseram assim, mas por que você bota filtro? Se você fala de autoestima elevada, porque você bota filtro? Eu digo, porque se eu posso ficar mais bonita, eu vou ficar mais bonita. Se você quer me ver sem filtro, se você quer me ver feia, vá lá em casa. Mas na internet. Mas eu não me importo, comigo não tem isso. Eu quero aparecer de qualquer jeito, eu tô naquela hora inspirada, aparece com remela nos olhos, tá entendendo? É de qualquer jeito, porque a vida é isso. E assim, Thaís, quantas pessoas estão
paralisando nessa história de empreender, de ir para a internet, de inspirar pessoas através da rede social, porque estão querendo ser perfeitas e ficam se comparando, né? Se comparando com a Thaís, que faz isso, que fala bem, que tem 3 milhões e meio de seguidores, com a Carol, que também fala bem, não sei o que faz, vive lá nas maratonas de live. Então, assim, e assim, muita gente grande que Cada tá um aí no seu com mundo. carreiras internacionais. É. Ai, eu nunca vou chegar ali, porque tá se comparando. Tá se comparando. A comparação vai fazer você paralisar e entra naquela história do que a gente falou, né? A gente tem que olhar para as pessoas, para as referências. Vamos lá, Isso. eleger referências para se inspirar nelas. Exatamente. Para dizer assim, ó, se um dia... eu acho isso aqui legal. A forma como ela enfrenta os problemas, a Isso. forma como ela se reinventa, eu acho interessante. Eu quero isso aqui pra minha vida. Isso. Eu não acho errado. Eu acho que isso não tem nada a ver com inveja. Realmente isso aí Não, é inspiração, né? Não tem. Existe uma coisa chamada modelagem. Modelagem. Que é você se inspirar na pessoa, mas não para fazer igual Não a pra fazer ela. igual, Tem fazer do gente seu que acha que jeito. modelar é copiar. Não. Modelar não é copiar, tá? Copiar, você pega a ideia do outro, o jeito que o outro fala, o jeito que o outro se veste, e Carol, você sabe vai que e incomoda? imita. Me incomoda quando eu vejo as pessoas querendo, sabe, repetir. Às vezes eu acho que a inspiração, ela as pessoas se inspiram do jeito errado, né? E perde até a identidade. Às vezes eu me vejo falando na boca de outra pessoa. Com certeza. Gente, mas isso aí é muito meu. Thaís, e por que você Ajeitando se isso aqui, eu destacou? tenho a cabeça tão grande e o negócio ainda tá desencaixado. Mas eu vejo, às vezes, meu Deus, mas fulano e tal, essa fala é minha. Mas por que Esse você se gesto- destacou? Porque você é você, amiga. Você não interessa em que palco do mundo Thaís vai estar. Ela é a dona do Cariri falando com o sotaque dela. Puxada, ela ainda exagera, Jeitinho né? Tem dela. hora que ela ainda exagera nesse sotaque. Por quê? Porque é a marca É a registrada marca. dela. Então, assim, você pode ser uma influenciadora, você pode fazer o que a Thaís faz, mas, pelo amor de Deus, faça do seu jeito. Eu, no meu meio dos palestrantes, eu vi muita Nenhuma gente história se imitando. repete. Nenhuma história se repete. Imagina duas pessoas lá na mesma É. posição. Não, eu faço o que você não faz, você faz o que eu nunca vou conseguir fazer. De Isso. repente tem aqui uma confeiteira de mão cheia, Isso. mas que tem medos. Tem medos de aumentar a clientela, tem medos de ministrar um curso para ensinar outras mulheres a se tornarem excelentes confeiteiras também, mas elas não são Thaís e eu não sou elas. Entendeu? E tem- Cada um tem. E aí tem medo Seu de começar e diferencial. de fazer. Depois que faz, tem medo do sucesso, tem medo É. de fazer, ter sucesso e não dar conta. Tem medo né? de ter fracasso e recomeçar. São muitos medos. Mas só tem sucesso quem, Quem enfrenta né? tudo. Quem recomeça quantas vezes for É. necessário, quem vai, quem E quem calcula os começa uma riscos e vez, vai. a notícia boa é que quem começa uma vez nunca mais começa de novo. Começa- Nunca você vai começar de novo. Porque não para mais, né? Você não para mais, você continua. Começa, Você continua. começa a ver os resultados, aí começa a usar isso como Avança. combustível também. A isso gente que aí. já foi uma vez pelo caminho, a gente já conhece o caminho. E essa questão da comparação, de você, voltando aqui para o contexto da comparação, a pessoa está se comparando com alguém que já é perito. Mas o perito, ele começou do zero um dia, assim como você. Né? Eu comecei do zero. Eu tinha pânico de falar em público. Eu jamais imaginaria que eu ia me tornar uma palestrante. Inclusive, dei cursos para formar palestrantes. Já Mas pensou? como se aquela menina, quando via um microfone, tremia na base e Tremia saía na base. correndo. E você também, lá no começo, né? Sem Queria ser dúvida. famosa. Mas o que você ia fazer para ser famosa? E por que Não que a gente, sabia. e a gente sente medo por isso? Porque a gente tem medo dos apontamentos, a gente tem medo das críticas, né? E a gente já entra aqui em outro ponto, que é quando as críticas atrapalham. Da outra live. É. Thaís, a gente tem que fazer um podcast como perder o medo de se expor. Porque isso aqui é só a introdução para esse outro. Né? E o medo de se expor Ainda tem mais? profundo, minha filha. É medo de julgamento na veia. Aí entra lá naquelas questões da Nossa. rejeição. Lembra que a gente falou sobre aquilo? Inclusive, tô lendo um livro que Carol me indicou. Vou até falar do livro aqui, né? Fale, é maravilhoso. Comprem esse livro, por favor. Não é um livro fácil de achar. Eu tava querendo tanto comprar que eu rodei a cidade inteira. O nome do livro é A Raiz da Rejeição, da Joyce Meyer, né? É um livro para ter na cabeceira. Na pra cabeceira. Ler e reler. Você entende que tudo que acontece na sua vida hoje tem um reflexo, né? Lá
lá de trás. Perfeito. E é muito interessante isso. Perfeito. Inclusive, vamos consultar aqui a nossa audiência. Quem aí quer que a gente volte no podcast com o episódio Como Vencer o Medo de Se Expor? Coloca aí. Ai, muito Eu bom, quero. muito bom. Pra gente ver, né, Thaís? Você não é nem besta de perder, viu? Pois é, vamos criar esse De tema. graça, de graça. Imagina se De você graça. fosse fazer um curso desse, um acompanhamento individual com Carol pra falar sobre... Vou nem falar. Vou nem Thaís. falar. E a aqui sua ela experiência? entrega, viu? E a sua experiência? Verdade. Você tá só falando aí do meu conteúdo e a sua Eu experiência. falo, mas eu tô falando, eu tô comentando tudo aqui que eu vivo, tô falando dos medos, tô falando... Porque, ó, essa é a pessoa que a gente entra em sessão, aí eu penso que vou deixar lá uma semente positiva pra ela, ela me ensina um monte de coisa também. Imagina. Então, o melhor é isso. Não, mas essa troca é muito boa, né? Maravilha. A soma, né? É. Por isso que é importante a gente tá perto de pessoas com a mesma frequência. É isso E aí, em amiga. relação às críticas, né? Na minha profissão, por exemplo, que eu me exponho muito, e a gente tá ali propensa a qualquer situação o tempo inteiro. E logo no começo eu ficava irritada, eu me trocava, ficava brigando com os seguidores, eu fazia print, expunha a pessoa, sabe? A página da pessoa era denunciada. E aí, com o tempo, eu fui entendendo que aquelas pessoas estavam ali criticando não a mim. Elas estavam falando muito mais sobre elas do que sobre mim. E eu, pelo fato de estar no sucesso, pelo fato de estar no lugar onde elas queriam estar, só que elas estão lá atrás, então o que cabe a elas é falar de mim por trás. É isso Porque mesmo. quem fala de mim por trás está no lugar que merece estar, atrás de mim. Mas no começo me incomodava demais e eu precisei vencer isso, eu precisei enfrentar e entender que pessoas que me criticam nunca construíram nada, que pessoas que me criticam não têm nada para acrescentar em minha vida, que na verdade tem uma história de fracasso, tem uma rejeição lá no passado, tem uma ferida aberta, estrangulada, entendeu? E quer descontar em mim. Eu disse, não é desse jeito não, porque na minha panela só coloca a tampa e a colher quem eu permito, quem eu deixo. Não é desse jeito, mas você tem que ter muita atitude, você tem que enfrentar mesmo. Tem que se trabalhar Tem nisso, que se porque trabalhar. na vida a gente sempre vai ser julgado. Sempre vai ter gente pra falar. Sempre. Né? E aí o engraçado é que as pessoas que lhe julgam, as pessoas que lhe criticam, não conseguem fazer uma entrega melhor do que a sua. E nem lhe ensina, nem lhe instrui também. Ó, você poderia fazer dessa forma, né? Mas não, todas as pessoas que vêm nos criticar é com aquele sentimento de fazer você se sentir diminuída, de fazer você se sentir incapaz. Porque eu não tenho nem problema em estar subordinada e submissa a alguém, não. Mas por que as pessoas querem tirar de mim a certeza que eu tenho que eu sou capaz? E se você tiver muito aberta a qualquer coisa, se você não tiver firme num propósito, você vai com essas pessoas. Vai. Você se deixa levar. Se deixa levar. Realmente eu não sou capaz. Realmente eu tô feia. Realmente eu tô magra demais. Não, eu tô gorda demais. Realmente não era pra eu ter feito isso. Passa a viver à vontade dos outros. Fecha os ouvidos pra crítica e pronto. Thaís, fecha os ouvidos. Tem uma frase do Freud que diz assim, quando Pedro me fala de Paulo, sei mais de Pedro que de Paulo. É exatamente isso. É verdade. É quando o outro fala de você, que você entende, que fala muito mais aquilo. Sobre eles. É muito mais sobre a percepção dele, sobre a maneira como ele enxerga o mundo, né? Do que necessariamente sobre você. Porque você não precisa de definição, você já é. O que os outros pensam ou não, deixa nem falar. Aí, não gosta de mim, não segue, não acompanha. Ok, é um direito que lhe cabe. É isso aí. As pessoas não são obrigadas a gostar nem conviver com as outras, mas a gente sabe que a gente é obrigada a respeitar. Isso. Né? É bem por aí, o caminho é esse. Eu acho que essa é a minha experiência. Muito bom. E viver nessa vida de internet realmente é o verdadeiro palco do julgamento. Muito e no bom. reality, como eu fui, né? Pro reality. Não é? Se disse, meu expor Deus totalmente. do céu, ou eu vou ser amada, ou eu vou ser cancelada e odiada. Então eu preferi ir. Porque eu tive a oportunidade de dizer, eu tentei, eu mostrei. As pessoas viram de fato quem eu sou. Eram 50 e tantas câmeras, 24 horas me vigiando, só não ia na hora que eu ia ao banheiro. Então, não é possível que as pessoas não saibam que eu sou exatamente isso aqui. E também, se não achar que eu não sou, eu também tô nem aí, não. E a gente tá falando Pega o carro do leite e vá-se embora. E a gente tá falando aqui de hater no mundo digital. E no mundo presencial. Talvez você tenha hater aí na sua casa, na sua família, na sua empresa, e você tá olhando só pro hater do digital. Né? É verdade. Então, esse negócio de, porque o que vão pensar de mim? Porque o fulano vai me atacar, vai dizer isso, vai dizer aquilo. Se você coloca seus resultados
embaixo do julgamento de fulano, de cicrano, você é quem tá perdendo, não é fulano. É um medíocre. Tá deixando fulano, cicrano determinar o que você vai ser na vida e os resultados que você vai ter na vida. Então, acaba com esse medo de crítica aí. Uma aluna uma vez me perguntou, Carol, e se eu postar uma coisa e a pessoa e tiver um hater? Se for um tema polêmico, ela fala de relacionamento abusivo, sabe? E ela com medo que os abusadores fossem ver as conversas, os posts lá dela interagindo com as seguidoras. Então, ela estava muito insegura com relação a isso. Eu disse assim, amiga, sabe como é que a gente trata? Quem não acredita naquilo que a gente faz ou quem não contribui em nada, quem só quer criticar, não escuta. Não escuta. Fale para quem quer te ouvir. Não fale para quem não quer me ouvir. Quando eu comecei a trabalhar com coaching, você sabe que tem, inclusive, vários perfis aí que atiram pedra em coaching, né? E assim como toda profissão, tem profissionais bons e tem profissionais ruins. Então, sempre vão falar. O fato de não ser uma profissão regulamentada faz com que muitos acadêmicos, especialistas e pessoas que não entendem atirem pedra. E uma vez chegaram para mim e disseram assim, mas você vai ficar falando disso? Esse negócio funciona? O que é que você faz quando você é atacada, por exemplo, por ser coach? Aí eu disse assim, eu não falo para quem não quer me ouvir. Eu falo para quem quer. Perfeito. Porque perder meu tempo com uma pessoa que está me criticando no meio de 100 que está querendo aprender comigo é desconsiderar as 100 por causa de uma. Então, minha amiga, tire o seu foco de quem não quer te ouvir. Manda embora. Já vai tarde. E foque em quem quer, em quem tá ali sedento pelo seu conteúdo. Abrace sua causa, né? E foque nos seus resultados. É o nosso último tópico. Fechou com chave de ouro. E é isso. Quando você sabe exatamente aquilo que você está fazendo, quando você tem propriedade para falar sobre aquilo, você vai até o final, por mais que a opinião de todos que estejam em seu redor seja contra a sua. É o seu ponto de vista. E cadê a liberdade de expressão? E não tem? Então, você tem que falar, eu não tô nem aí, eu falo sobre aquilo que eu acredito, eu defendo aquilo que eu acredito, aquilo que me faz se sentir bem, eu me posiciono, tem que aprender a se posicionar. Tem. E assim, eu já vi muitas pessoas perdendo grandes oportunidades porque nem se prepararam para receber, né? Com medo das críticas, eu não me sinto pronta, não tô pronta, nem se prepararam para receber. E aí, nessa história de não achar que estava pronta, perderam o movimento, estagnaram, as oportunidades vieram, elas não agarraram, e sem contar que tem aqueles outros que não sabem construir as próprias oportunidades. E nessa questão de enfrentar o medo para pegar uma oportunidade, às vezes a pessoa, vamos lá, imagina uma empresa, a pessoa tem um cargo que ela almeja. Aí ela vai, trabalha e tal, quando é um dia que ela tem a oportunidade de ir para aquele cargo, ela perde aquilo ali. E eu tô falando de empresa, mas imagine que é o amor da sua vida que tá passando e você tá com medo de dar certo e você não dá conta, tá? Uma oportunidade, certo? Então, a pessoa não se sente merecedora e preparada para viver aquilo. Quer vencer esse medo? Se prepare, construa suas oportunidades e se comprometa com o resultado que você quer. Qual é o resultado? É um relacionamento harmônico com a pessoa que ama, que tá afim de você, que quer pagar o preço de estar com você? O resultado é estar naquele cargo, é estar naquela empresa, é ter seu próprio negócio? Muito bom. Se comprometa com o resultado. Quando eu fui dar a minha primeira palestra, Thaís, eu tremia no microfone antes. Deu vontade de ir no banheiro? Eu fui no banheiro, fiquei lá pulando, assim, sabe, eufórica, assim, para poder entrar com energia. E aí, eu tomei uma decisão, que eu me preparei, obviamente, que é o que eu estou ensinando aqui, né? Você precisa se preparar para enfrentar o medo. Eu me preparei da parte técnica e emocionalmente e fui para a palestra. Thaís, eu teria ido de graça e ainda foi paga, tá? Por quê? Porque eu precisava vencer aquilo. Sim. E a gente estava falando de decisão também no podcast passado. Você precisa decidir se comprometer, né? Porque enquanto eu ficar dizendo, mas quando eu estiver pronto eu tô inseguro, não sei o quê. Nunca vai estar pronto. Nunca vai estar pronto. Eu decidi dizer sim para a primeira oportunidade de palestra que surgisse. Porque se eu pensasse o que é que eu vou falar para quem, como eu tinha 100 pessoas. É muita gente. Escola, do 100 serviço pessoas geral que a gente até vê o diretor. como 1000. 100 que é 1000. Do serviço geral ao diretor estava lá. Então, eu fui contratada para falar. Me preparei, fui. Mas, assim, eu me comprometi que eu ia dar essa palestra. Eu não perguntei nem qual era o tema. Depois eu pensava, porque se
Se eu pensasse, amiga, tem horas na vida que você sabe que você já passou por isso. Se você parar para pensar e racionalizar, você vai dizer um não. E você pode deixar passar uma grande oportunidade. É verdade. É verdade. Aquela palestra mudou minha vida, porque eu postei uma foto e já veio o convite da seguinte, que foi um curso de moda lá no auditório da UFC. Para mais Deus. pessoas. Então, assim, movimento, se coloque em movimento e tome as decisões que você precisa, né? Se prepare para você construir suas oportunidades. É muito importante quando a gente coloca as nossas fragilidades, né, na mesa, quando a gente apresenta os nossos medos, porque eu tenho certeza que muita mulher que está nos acompanhando agora, ela vai dizer, nossa, elas também têm medo, nossa, elas também choram, nossa, mas elas não desistem. Né? São pessoas que trabalham essas habilidades, as fragilidades, mas diferente de algumas, né, que fica no medo, não vai de jeito nenhum. A gente tem o medo, existe essa resistência, essa fragilidade, mas a gente enfrenta. Então eu acho que isso faz toda a diferença. Nunca mais abra a sua boca para você dizer, isso só acontece comigo. Ah, não vai dar certo. Entendeu? Perfeito. Ai, eu tô com medo disso. Nossa, eu nunca vou avançar. Vai, mas tem que dar o primeiro passo. E aí fica esperando o momento perfeito para agir, as condições favoráveis para fazer. Não vai ter o momento perfeito, não vai ter a condição favorável, não vai ter pessoas dizendo que você é capaz, não vai existir pessoas que ao invés de lhe criticar vão lhe elogiar, não vai ter, nem espere por esse cenário. E hoje eu falo com toda propriedade, graças a todas as críticas construtivas dessas belíssimas que ficavam me apontando e que ficavam me julgando, falando graças a elas que eu cheguei até aqui, porque eu enfrentei todas, uma a uma, e mostrei para elas, você está errada. Uau. E eu mostrei para elas não com palavras, eu mostrei para ela com atitude, porque uma mulher que é dona de sua própria vida, ela não se justifica, né? Deus justifica e ela simplesmente faz. Isso tem uma coisa que eu sou, mulher de atitude demais, eu vou, não tô nem aí, podem falar, mas eu tenho que ir. Né? É isso aí. E é isso. Nossa, decide, depois você pensa como vai fazer. Eu já quero o episódio 3. Infelizmente, hoje a gente não pode mais continuar. Já estão, assim, em cima do horário. Mas tem tarefa de casa, né? O que é que vocês aprenderam hoje? Qual foi a lição de hoje? Tem tarefa de casa. Você vai se desafiar nessa semana. Eu falo pra cá ou pra cá? Pra cá. Você vai se desafiar esta semana a fazer algo que você vinha procrastinando, segurando. Ah, eu preciso fazer isso, mas aí às vezes você dá desculpa, porque não percebe que é medo por trás, né? Não, mas eu não tô pronto. Não, mas quando isso aqui estiver pronto, se desafia, tá certo? Eu não sei se é um post, uma live, se é uma palavra para alguém que precisa, se é um perdão que você precisa liberar. Amiga, aquele seu maior medo, tá? Você vai se desafiar essa semana e eu quero que você volte para contar pra gente. Vai ser lindo. Não é assim? Eu não sei se é ir pra academia. Ai, dona Maria, eu tô com 100 quilos. Os 30 quilos que você precisa perder até dezembro, as 30 gramas você vai começar a perder a partir de agora. Perfeito. Então é possível. Eu também tenho essa resistência. Só falando sobre esse caso em específico, porque eu recebo muitos feedbacks sobre isso. Ah, não tenho como pagar a academia. Pega os balde em casa, sobe escada, degrau, vai lá pra calçada, faz alguma coisa. Um plano B tem que ter. Né? Perfeito. É isso. Nossa, coisa boa, viu, Carol? Muito bom. Ai, terminando, né? Terminamos. O presente! O presente! Você que quer receber o nosso presente, exercício para você colocar em prática o que você aprendeu hoje aqui com a gente. Aponta o teu celular aqui pro QR Code ou clica no link que tá na descrição desse vídeo e você vai baixar elas lá, você vai receber. Quanto elas vão pagar por isso? Nada. É gratuito. Nada. É de coração para você. É muito bom. Isso é o verdadeiro sentido de crescer e contribuir. Porque quanto mais a mulher é sábia, mais ela transborda na vida dos outros. Eu não escolhi a pessoa errada para ser a minha mentora. Até a próxima, né? Até a próxima. Beijo! Tchau.